Olá, graça e paz a todos! Sejam bem-vindos ao canal Desmistificando Branham, o canal que mostra a face oculta da mensagem de William Branham. Nosso intuito não é atacar membros, mas sim analisar as profecias e pregações de William Branham, assim como a Bíblia nos ensina. Se você não é inscrito, se inscreva e caso queira contribuir com o canal, se torne membro. William Branham usou o "Assim diz o Senhor" mais de 1.600 vezes em seus sermões, coisa que nunca vimos no Novo Testamento. And so, one of these days I'm seeking the Lord now to find out a real straight message from God. See? E deste modo, num desses dias, eu estou buscando o Senhor agora para encontrar uma mensagem diretamente de Deus. Está vendo? But God's help, I just aim to hold on till He comes. That's till He makes some statement to me. E eu, pela ajuda de Deus, eu tenho justamente o propósito de ficar firme até que Ele venha. Isso é, até que Ele faça alguma declaração para mim. For I feel that there ought to be something that's fixing to happen around here. Amen. And I want to know what it is, and I want to know directly from God so that I can say it's thus saith the Lord. Amen. Pois eu sinto que deveria haver algo que está se preparando para acontecer por aqui. E eu quero saber o que é, e quero saber diretamente de Deus, de modo que eu possa dizer que é assim diz o Senhor. Está vendo? And then the people then will know that it isn't me. E então as pessoas então saberão que não sou eu. So I want to try to make it so that, or hear from Him first, because if He puts His words in a person, well then it's not the person anymore, it's Him. Deste modo eu desejo tentar fazê-lo de modo que, ou receber a mensagem dele primeiro, porque se ele coloca suas palavras numa pessoa, bem, então não é mais a pessoa, é ele. Then if the man sinned in himself, then it won't mount to anything anyhow. Então, se o homem está dizendo em si mesmo, então de qualquer maneira não valerá para nada. But if the word of the Lord is in the man, it'll come forth and then it'll be just exactly right. Porém, se ele é, a palavra do Senhor está no homem, acontecerá e então será precisamente correto. That was what we were commissioned in the Bible over about the 20th chapter of Deuteronomy. Foi nisso que nós fomos comissionados na Bíblia por volta do capítulo 20 de Deuteronômio. I believe it said, watch, and if one speaks in the name of the Lord and it doesn't come to pass, then don't pay attention to that person. Amen. But if they speak it and it comes to pass, then you better hear it, see, because it's coming from God. Eu creio que dizia, cuidai, e se alguém falar em nome do Senhor e não suceder, então não dai atenção a essa pessoa. Está vendo? Porém, se falarem e suceder, então é melhor ouvir. Está vendo? Porque vem de Deus. Mas infelizmente nem tudo é o que parece até encontrarmos o caso de Sylvia, onde Branham prometeu "Assim diz o Senhor" para sua mãe, que sofreu de poliomielite e tinha um problema em sua perna. Infelizmente, não podemos gravar uma entrevista com a irmã Sylvia, pois esse acontecimento gerou um grande trauma em sua vida. Mas se os irmãos quiserem, disponibilizaremos o podcast dela com o irmão Rod do site Believe Design na descrição do vídeo. Lembrando que esse vídeo desse podcast, ele está em inglês. Sylvia esteve no funeral de William Branham e frequentou a igreja de Lee Vale por 18 anos após a morte de William Branham. Estava também na abertura da pedra angular do Tabernáculo Branham, onde após isso um carro bateu na pedra revelando o que continha no interior. E até mesmo participou de uma entrevista com William Branham, onde ele disse que ela era uma profetisa. Vou ler agora o testemunho da irmã Sylvia. Adoraria ter compartilhado essa história em vídeo, mas gera gatilhos emocionais para mim.
Até tentei ensaiar as palavras esta manhã, mas comecei a chorar depois de falar apenas algumas palavras. Este incidente me feriu profundamente e não estou agora, ou possivelmente nunca, pronta para falar sobre isso. Era verão de 1961 e minha mãe Agnes Shipp lutou para fazer suas tarefas domésticas e jardinagem. Ela contraiu poliomielite quando era criança e usava aparelho durante o período escolar. Seu pé e perna estavam deformados e uma perna era mais curta que a outra. A oração pela cura era sua companheira constante e quando ela ouviu falar de um curandeiro da fé no sul de Indiana, ela pediu em lágrimas ao meu pai que a levasse para ser orada. Conseguimos uma campista e viajamos pelo país aguardando ansiosamente o momento em que ela pudesse chegar ao irmão Branham para receber oração para obter a sua cura. Ela só sabia que, quando fosse curada, toda a grande família acreditaria e seguiria esse maravilhoso profeta que ela havia encontrado. Finalmente, cerca de 1 ano depois, o momento ansiado chegou. Ela e eu ficamos diante do profeta. Quando ele começou a fazer uma oração de cura genérica, ela agarrou o braço dele e disse: "Irmão Branham, sofri a vida toda com pólio e tenho um pé deformado." William Branham olhou para o céu brevemente e depois proclamou: "Assim diz o Senhor, ela o terá." Estava claro que ele estava se referindo ao pedido dela de cura para o seu pé. Após 32 anos, eu estava cuidando da minha mãe e em minha casa enquanto ela estava morrendo de câncer no ovário. Minha mãe havia constantemente proclamado sua cura. Afinal, ela recebeu assim diz o Senhor, não poderia falhar. Quando sua família visse esse milagre maravilhoso, todos eles seriam salvos, assim como ela havia sido ensinada que o único caminho verdadeiro para a salvação era acreditar em cada palavra desse profeta, que agora já estava morto há um tempo. 2 dias antes da morte dela, eu estava colocando loção nas pernas dela e ela lamentavelmente me perguntou: "Meu pé já está curado?" Com lágrimas nos olhos, infelizmente tive que balançar a cabeça e dizer não. Mais tarde, naquela mesma noite, quando estávamos tendo uma conversa muito profunda, como muitas pessoas fazem com seus entes queridos antes da sua morte, eu perguntei a ela: "Mãe, se você pudesse mudar uma coisa do seu passado, o que seria?" Depois de um longo silêncio, sua resposta despertou meu coração e me fez examinar seriamente nossas crenças de longa data, pois a resposta dela foi apenas uma palavra: tudo. Infelizmente, muitos crentes da mensagem dirão que a mãe de Sylvia não teve fé suficiente, sendo que a mesma até no seu leito de morte confiava que receberia sua cura e que sua família então seria salva. Agora eu te pergunto, alguma vez Jesus e seus apóstolos proclamaram a cura de alguém sem que ocorresse? Nunca, não é mesmo? Um Deus diria algo que não se cumpriria? Pense bem, é o assim diz o Senhor, ou seja, Deus falando ao profeta. Deus não fala algo ou dá uma visão se ela não se cumpre. Senão a pessoa não é um profeta e Deus seria falso. Não despreze a mãe de Sylvia por ter se lamentado por um falso profeta. Nossa fé deve estar em Jesus Cristo e em mais ninguém. No livro de Timothy Keller, temos uma frase muito interessante para a gente refletir. Não é a força da sua fé, mas o objetivo da sua fé que realmente o salva. A fé forte em algo fraco é muito inferior à fé fraca em algo forte. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mateus 17, 20.
Será que o erro dela seria a fé? Ou onde essa fé foi projetada? Talvez se a fé dela não fosse em um homem pecador, e sim em Cristo que ressuscitou e pagou pelos nossos pecados, teria trazido sua cura? Fica uma reflexão aqui. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome que não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Deuteronômio capítulo 18, versículo 20 ao 22. Que Deus vos abençoe.